8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma data comemorada mundialmente em todas as religiões e também no mundo cristão. Aproveitando essa data, eu quero compartilhar com você algo que foi ministrado ao meu coração há algum tempo, sobre a mulher, essa criatura, essa criação criada à imagem e semelhança do Criador, mas que possui características bem únicas, né? Características bem diferentes. E aproveitando essa data, eu quero trazer aqui para você o exemplo de uma mulher que não tem nem o seu nome citado na Bíblia, mas que teve uma atitude bem confrontadora para mim, uma atitude bem perigosa, que me deixou muito chocada, que me deixou muito confrontada. Eu acho que não tem outra palavra que eu possa usar melhor. Eu vou contar para você a história da mulher de Finéias, que está lá em 1 Samuel capítulo 4, entre os versos 12 e 22, mais ou menos. E eu vou aqui contextualizar, parafrasear, para que o vídeo não fique muito longo. O contexto é o seguinte: Israel havia perdido uma guerra, perdido uma batalha, e os filisteus, que foi o povo inimigo que ganhou, invadiu Israel e tomou várias coisas, né, vários bens ali que Israel tinha, dentre eles a Arca da Aliança. E se você sabe, se você conhece ali a trajetória do Antigo Testamento, se você conhece, você sabe que a Arca da Aliança, ela era um símbolo da presença de Deus, ela era a presença de Deus naquela época. E para Israel ter perdido a Arca da Aliança era algo extremamente grave, era algo muito significativo, era presença, era Deus. E com essa perda, com esse roubo da arca, junto com a arca, eles tiraram a vida de Finéias, que era um dos sacerdotes ali responsáveis por guardar, por transportar a arca. E quando a mulher de Finéias, que é essa mulher que eu estou apresentando aqui para você, recebe a notícia de que o seu sogro havia morrido, porque Eli, que era o sogro dela, também havia morrido, o seu marido havia morrido, e a Arca de Deus, a Arca da Aliança, havia sido roubada, essa mulher entra em total desespero. E tem um agravante aqui nessa situação, que é um dos que mais me chocou. Ela estava grávida, ela estava gestante, provavelmente muito próximo ali de ter o neném, mas ainda não na época. E quando ela recebe a notícia de que o marido havia morrido, de que o sogro havia morrido e de que a presença de Deus havia sido roubada, havia sido tirada do meio deles, ela simplesmente ganha o neném ali na hora. Acontece um parto precoce e a criança nasce e ela está extremamente debilitada, ela está extremamente triste, agoniada com tudo que aconteceu, inconsolável, porque essa mulher estava vivendo um luto. Ela tinha acabado de perder o marido dela, gente. Ela tinha acabado de perder o sogro, que provavelmente ela tinha muito contato, porque naquela época a mulher, ela deixava a família dela, né, e ia viver com o marido, e ali ela se tornava parte da família do marido. Então ela tinha um vínculo muito grande com esse sogro. Então ela estava enfrentando ali 2 lutos ao mesmo tempo. E o terceiro luto, que foi o que mais massacrou, que foi o que mais amassou o coração dela, que foi perder a presença de Deus. E em um dos versículos, as mulheres que estavam ali ajudando ela a ganhar, né, a fazer o parto, chegam para ela e falam: olha, ei, calma, você tá passando por um luto, mas deixa eu te falar, você conseguiu, você deu à luz a uma criança, e não somente uma criança, mas a um menino. E você sabe muito bem que naquela época o objetivo principal de uma mulher era gerar filhos. E não somente filhos, mas filhos homens. Então as mulheres tentam reanimar ela, falam: olha, fulana, eu sei que você tá muito triste, eu sei que você tá enfrentando um luto, mas olha, você tem um neném agora aqui pra chamar de seu. E é um menino. Não somente isso, é um menino. E essa mulher olha para aquilo, ela olha para a maternidade, provavelmente algo que ela sonhou muito,
e ela não sente contentamento. Ela não sente felicidade, ela não sente prazer naquilo. Que forte isso, né, gente? Isso é muito forte. Você tá falando aqui de uma mulher que estava enfrentando o luto pelo sogro, luto pelo marido, tinha acabado de ganhar um presente dos céus, que é a maternidade, mas ela não sentia contentamento nisso. E o que é mais chocante, que foi o que me pegou, diante de tudo que ela havia passado, diante dos 2 lutos que ela havia enfrentado, diante da maternidade que ela havia recebido, nada se comparava ao fato dela ter perdido a presença de Deus. O fato dela ter perdido a presença de Deus foi a dor que sobressaiu nessa situação. A dor que foi mais enfática no meio dessa situação foi a perda da presença de Deus. Foi o luto pela perda da presença de Deus. E se você ler o texto, você vai conseguir identificar isso claramente. Ela estava simplesmente devastada porque ela havia perdido a presença de Deus. A ponto de que nem a maternidade, gente, isso é muito forte, nem a maternidade foi capaz de trazer contentamento àquela mulher que havia perdido a presença de Deus. Você entende agora por que é uma oração, por que é algo perigoso? Por que é uma oração perigosa de se fazer? Senhor, eu quero ser como a mulher de Finéias. Porque aqui essa mulher expôs claramente que nada na vida era mais importante do que a presença de Deus. Não foi a perda do marido, não foi a perda do sogro, não foi o ganho da maternidade, mas a perda da presença de Deus. Ah, isso quebrou ela de uma forma que ela não quis mais viver. E é bem verdade, porque após isso, após dar à luz a criança, só teve tempo de colocar o nome no filho e ela morreu. Ela não resistiu. Meu desejo perigoso, minha oração perigosa, é que nós possamos ter um coração tão apaixonado como o dessa mulher. Um coração tão sedento, um coração tão obsessivo. Eu sei que é uma palavra muito forte, obsessivo, mas eu acho que cabe aqui. Um coração obsessivo pela presença de Deus. A ponto de você virar e falar: ei, não, nada disso aqui importa. Não tem dor que supere a perda da presença. Não tem felicidade terrena que seja maior do que eu ter a presença. Não é a maternidade. Não é um luto. Que oração perigosa de se fazer. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele nos fortaleça, que Ele de fato nos dê um coração apaixonado por Ele, mas que Ele nos ajude, porque a verdade é que nós colocamos tantas coisas acima dEle. Seja um casamento, seja um ente, um familiar próximo, uma mãe, um pai, seja um filho que já existe, ou um filho que ainda nem existe, mas que nós colocamos acima dele. Existem dores que nós colocamos acima de Deus. Existem dores que nós idolatramos. Eu quero ser essa mulher que não idolatra felicidade terrena e não idolatra nenhuma dor terrena. Eu quero ser essa mulher que, acima de tudo, ama a presença. Acima de tudo, ama a presença. E eu queria convidar você a fazer essa oração. A ser uma mulher apaixonada, acima de tudo. É perigosa. É uma oração perigosa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque é uma oração perigosa. Mas que Ele nos ajude. Que Ele nos ajude a sermos mulheres apaixonadas por Ele. Que nós coloquemos Ele acima de tudo. Acima da dor, acima da felicidade, acima de tudo. Deus, Ele sempre
acima de tudo. Espero que tenha falado com você essa palavra, porque ela entrou como uma espada no meu coração. Tá martelando até hoje. E eu não podia deixar de compartilhar algo assim num dia tão significativo, num dia tão expressivo, que é o Dia da Mulher, não é verdade? Então, nesse Dia da Mulher, a minha oração é essa, e eu espero que seja a sua. Senhor, me ensina a ser uma apaixonada pela Tua presença. Me ensina a ser uma mulher que prioriza acima de qualquer coisa, acima de qualquer sentimento, de qualquer emoção, a Tua presença. Amém? Feliz Dia da Mulher.